Boa noite. Desde ontem, o Repórter Brasil acompanha a situação das chuvas no estado de São Paulo e outros municípios. Ao todo, 5 pessoas morreram e ainda existem alguns pontos de alagamento e trânsito pela cidade. Mais de 500 ocorrências foram registradas pelo Corpo de Bombeiros. A edição de hoje vai mostrar os detalhes e análises desses estragos. De Brasília, a repórter Mariana Jungmann está no Instituto de Meteorologia e atualiza as informações sobre a situação das chuvas em São Paulo. Mariana, quais são as últimas notícias? Boa noite. Oi, Vanessa, Catiúcia, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, passado esse primeiro momento das enchentes, é hora de fazer uma avaliação com base nos números, né? Para se ter uma ideia, foi a pior chuva já registrada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências da capital paulista, né? Da prefeitura. Choveu 92 milímetros naquela madrugada, o equivalente aí é se jogar 92 litros de água em cada metro quadrado da cidade de São Paulo. O resultado disso são 826 desabrigados e desalojados e 180 famílias que precisaram ser atendidas pela assistência social da capital paulista. Além disso, a gente teve 30 quedas de árvores, 35 desabamentos e 44 deslizamentos na capital paulista. A pior cidade, a que mais foi atingida, foi Osasco, na região metropolitana, que declarou situação de calamidade pública. Os repórteres Dilma Soldi e William Salles estiveram por lá hoje. Confira. Osasco é vizinha de São Paulo e o temporal de ontem provocou vários alagamentos e deslizamentos de terra. Uma das áreas mais afetadas é o Morro do Socó. 3 pessoas ficaram feridas ontem, 2 adultos que estão bem e uma criança de 7 anos, o Cauê, que continua internado. A família não autorizou a divulgação do estado de saúde. Você vai rever agora o momento em que parte do morro desabou, levando 5 casas. Meu Deus! O Morro do Socó foi uma das áreas mais afetadas. Apesar do deslizamento, a disposição dos moradores é continuar aqui. Veja o que disse o José Carlos Bezerra. A pessoa fica preocupada, né? Entendeu? Chuva vem, com vento, né? Mas é normal que aqui o barranco aqui é duro. É a vida da pessoa. A lama que veio dos morros invadiu ruas e casas. O dia foi de muita limpeza. Uma das pessoas que eu encontrei trabalhando foi o Altair Alves de Oliveira. E essa lama veio de onde? Veio lá de cima. Veio lá de cima. Geralmente ela só veio lá de cima. Lá. E ela invadiu as casas aqui também? Invadiu as casas. Invadiu aqui. A Defesa Civil esteve por aqui e a ajuda veio de várias entidades civis e religiosas. Nós trouxemos hoje, para dar assistência a todo mundo no Morro do Socó, 200 cestas básicas, trouxemos 150 fardos de água, a gente está com uma média de 30, 40 colchões e muita roupa. Desde ontem, Osasco está em estado de calamidade. O prefeito Rogério Lins mandou um vídeo mais cedo cancelando a festa de 57 anos de emancipação de Osasco, marcada para o próximo domingo. Parte dos ingressos era de alimentos, que terão um outro destino. Nós decidimos cancelar esse evento para que a gente possa direcionar todos os esforços e toda a atenção da nossa equipe da Prefeitura para proteger a integridade física das famílias, em especial das famílias em área de risco. Bom, e novas mortes foram confirmadas também em Botucatu hoje. Com isso, chega a 5 o número de mortes em Botucatu e região. Entre elas, 3 pessoas que estavam em um carro que foi arrastado pela enxurrada e que já foi, inclusive, encontrado pelo Corpo de Bombeiros. A repórter Priscila Kerst traz para a gente os detalhes de como ficou a cidade. Botucatu, cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, a 230 quilômetros da capital paulista, foi uma das mais atingidas pela tempestade. Até o meio da tarde de hoje, os bombeiros confirmaram 3 mortes. Uma delas de um motorista de caminhão que caiu em uma cratera que foi aberta na rodovia que liga a cidade a outros municípios paulistas. O helicóptero da polícia foi usado para buscar desaparecidos. Moradores e poder público passaram o dia inteiro aí tentando contornar os estragos e contabilizar os prejuízos. Aqui na capital paulista, as vias expressas das marginais Pinheiros e Tietê
foram liberadas para trânsito hoje. As 2 vias que ficaram bloqueadas ontem por causa dos alagamentos foram desobstruídas. O estado de atenção foi suspenso do final da noite para o início da madrugada. O nível do rio Tietê continuava alto hoje, mas sem riscos de novos transbordamentos. Uma situação muito diferente da de ontem, quando os 2 rios transbordaram e as pistas ficaram fechadas para a circulação. Muitos carros ficaram submersos. Em outros municípios por onde o rio Tietê passa antes de chegar a São Paulo, a água também mostrou sua força, como em Pirapora do Bom Jesus. A cidade de Salto permanecia em estado de atenção e teve 12 pontos de alagamento na manhã de hoje. Alguns locais continuavam interditados. Em Santana de Parnaíba, o município aqui ao lado da capital paulista, uma ponte foi interditada e depois liberada no fim da tarde de ontem. As aulas que foram suspensas ontem foram normalizadas hoje. Ao longo do dia de ontem, o Corpo de Bombeiros em todo o estado recebeu mais de 10 mil ligações, que resultaram em mais de 2.300 ocorrências. Pois é, prejuízos materiais também na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, a famosa CEAGESP. Hoje por lá foi dia de contabilizar prejuízos, viu? A repórter Raquel Setz passou por lá e conta pra gente. Eu estou aqui na CEAGESP, que pelo 2º dia consecutivo não abriu. E hoje a prioridade aqui é retirar todos esses alimentos que ontem estiveram em contato com a água da chuva e eles devem ser descartados. Ao todo foram perdidas 7.000 toneladas de frutas, verduras e legumes. Isso dá um prejuízo de cerca de 20 milhões de reais. Hoje, o presidente da CEAGESP e outros diretores do entreposto deram uma entrevista coletiva na qual eles disseram que a expectativa é que a limpeza termine até a tarde de amanhã e aí as atividades devem ser retomadas normalmente aqui. Eles descartaram o perigo de desabastecimento e também disseram que não deve haver uma alta muito significativa dos preços. Além dos alimentos, muitos caminhões também foram danificados, mais de 200 caminhões tiveram que ser guinchados aqui para fora da CEAGESP. Hoje, mais cedo, eu encontrei com alguns caminhoneiros numa lanchonete aqui perto. Vamos conferir, então, o depoimento do William Roberto de Souza e também do Clóvis Júnior. Pegamos essa calamidade que aconteceu aí, essa enchente, e ficamos mais de 24 horas trancados no caminhão, sem uma ajuda, sem o apoio de ninguém. É revoltante porque chega na hora de você trazer a fruta aqui, eles cobram tanto do motorista, na hora que o motorista precisa simplesmente de uma água, um alimento, ninguém, simplesmente vira as costas. Chegamos no Ceasa aí 8 horas da noite e acordamos debaixo d'água. Tiraram de nós dentro do caminhão, colocaram nós a 20 metros do lado, onde tinha um baú cheio de água também, e deixaram nós lá, sem água, sem comida, sem nada. O que ajudou nós foi fruta orgânica, que era um baú de fruta orgânica, e o cara deixou nós comer. A Zona Oeste, onde fica a CEAGESP, foi uma das mais afetadas pelas chuvas. Essas imagens aéreas mostram como foi o transbordamento dos rios. Além da CEAGESP, vários comércios do entorno também foram afetados, como este restaurante. Bom, e a Federação do Comércio de São Paulo, a FEComércio, também contabiliza os prejuízos no setor e eles chegam a 110 milhões de reais, o equivalente a 11% do que o varejo arrecada em um dia de trabalho nas regiões da capital paulista, Osasco, Guarulhos e cidades do ABC, que foram as mais atingidas pelas chuvas. A análise leva em conta setores como, por exemplo, supermercados e farmácias e consideram situações como a de trabalhadores que não conseguiram chegar aos locais de trabalho e problemas no transporte público. Mas, apesar do alto prejuízo de comerciários, o valor corresponde a apenas 0,4% das vendas no mês de fevereiro. E, segundo a própria FEComércio, com a melhora do tempo, o impacto econômico deve ficar concentrado apenas no dia de ontem. Para esse economista, os estragos podem afetar a cidade por alguns dias, mas o efeito é concentrado. Tem um impacto em termos de vendas perdidas do comércio, né? Isso, sem dúvida, causa um prejuízo para os lojistas. Eventualmente, também algumas fábricas podem ter
parada a produção, né? Pelo fato dos funcionários não terem conseguido chegar nos seus locais de trabalho, né? Mas assim, é um impacto localizado, até porque não houve destruição de equipamento econômico, quer dizer, é diferente, sei lá, se você tivesse uma catástrofe natural. As chuvas também não devem afetar o abastecimento de produtos na cidade. É uma cidade muito grande, com muitas vias de acesso, a produção que pode ter sido perdida por conta da chuva é relativamente pequena, isso é facilmente reposto, tá, nos próximos dias, de tal maneira que risco de desabastecimento isso não existe. Bom, e essa chuva que passou por São Paulo, causando todos esses estragos, já passou também pelo Rio de Janeiro e está estacionada nesse momento sobre o Espírito Santo e Minas Gerais. No entanto, até o fim do mês, essa frente fria deve ficar oscilando na região sudeste, o que significa que ela pode voltar ao Rio, inclusive se intensificar. Essa é uma das previsões, inclusive para amanhã, previsão de que as chuvas se intensifiquem no Rio a partir de amanhã. O alerta para esses 3 estados no momento está laranja, ou seja, chuvas acima de 50 milímetros, mas há uma expectativa de que esse alerta possa ser elevado para vermelho, chuvas acima de 100 milímetros com acúmulo de água para os próximos dias. A gente vai então até o Rio de Janeiro falar com a repórter Flávia Grossi, que traz informações para a gente lá sobre como foi a última madrugada e como está a situação por lá agora. Boa noite, Flávia. Oi, Mariana, boa noite para você e para todos. Depois de mais de 24 horas em estágio de alerta, o Rio voltou para o estágio de mobilização, que é o 2º nível em uma escala de 5. E isso aconteceu porque não há previsão de chuva forte nas próximas horas e também porque as sirenes que estavam acionadas na Rocinha foram desligadas. A comunidade que fica na zona sul do Rio de Janeiro foi uma das mais afetadas pelas chuvas durante as últimas 24 horas. Por causa da pouca visibilidade, os 2 principais aeroportos do Rio, Galeão e Santos Dumont, operaram com a ajuda de instrumentos. Nesse momento, chove fraco e em pontos isolados da cidade. Nós tivemos um dia bem atípico para essa época do ano. A temperatura máxima chegou a 24,3 graus. É a menor temperatura máxima para o verão. Vanessa, Catiúcia. Muito obrigada, Flávia.